Salve galera, sejam bem-vindos ao Dados de Boinha, onde nós simulamos tudo na sociedade usando apenas dados, SQL e uma boina. E agora, passadas as emoções da Copa do Mundo, chega de falar de futebol, vamos falar de um assunto muito mais legal que são as eleições. Esse evento maravilhoso, democrático, onde as pessoas vão até as urnas, escolhem seus representantes, muita patifaria acontece, mas a gente sempre pode usar dados aqui para simular o que acontece numa eleição. Simular os candidatos, simular as pesquisas de opinião, simular as pesquisas de boca de urna e simular a apuração. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou começar aqui com o meu DuckDB aberto e eu vou começar criando aqui um banco de dados attach database eleições.db as eleições. Use eleições. E a primeira coisa que a gente vai fazer, quando eu rodo ele cria o banquinho aqui, e a primeira coisa que a gente vai criar é uma tabela de população. Como assim uma tabela de população, Salim? Vai ser uma tabela que representa todas as pessoas da sociedade. Então vamos imaginar que a gente está fazendo uma eleição numa cidade com 10 mil pessoas, vai ter uma tabela com 10 mil pessoas, vai ter um sequencialzinho ali para dizer que é o CPF delas, e uma tabelinha com o voto. A gente não vai ficar olhando diretamente nessa tabela, só no dia da eleição, mas essa tabela pode receber updates conforme as pessoas mudam de voto, e é aí que as coisas vão começar a ficar legais. Create or replace table, eleições, ponto, vou chamar de C, porque é só uma tabela inicial aqui para nossa cidade. S, select from generate series, vou fazer aqui de 1 até 10 mil, vou dar uma coluna para ela chamada ID, então vou selecionar esse ID. E vou colocar aqui um random, vou chamar de X, por enquanto. É só uma tabela inicial que a gente vai usar para criar a nossa tabela final de população. Salim, você está usando toda vez esse Generate Series e o Random. Acontece, galera, que a gente está fazendo uma coisa meio diferente dos bancos de dados comuns, né? Normalmente, você vai usar um banco com tabelas que já existem. Então são as tabelas de clientes, as tabelas de produtos, as tabelas de vendas, para fazer as suas análises. Aqui a gente está criando dados do zero, a gente está inventando dados, né? A gente está simulando coisas que acontecem na sociedade através dos dados. Então a gente vai usar bastante esse Generate Series, que ele gera uma tabela com um número sequencial, né? E o Random para usar valores aleatórios, para a gente preencher essas simulações e ver elas se comportando, né? Então, Random e Generate Series vão ser duas coisas que a gente vai ver muito por aqui, tá? Então, se eu rodar isso aqui, ele vai criar aqui uma tabela com 10 mil linhas, já está aqui a minha tabela criada, C. E se a gente for abrir a tabela, tem aqui um sequencial que vai de 1 a 10 mil e esses números aleatórios aqui. O Random, galera, ele gera sempre um valor entre 0 e 1. Então, 0,42, 0,25, 0,64, 0,02, 0,28... Pode ir desde 0,00001 até 0,9999. Qualquer número aqui. Cada vez que eu rodar isso aqui, ele vai trazer um número diferente, tá, galera? Beleza, Salim, como é que a gente atribui, como é que a gente transforma esse random aqui num candidato? Eu vou fazer isso criando uma nova tabela. Create or replace table eleições.cidade as. Vou fazer um select em cima da minha eleições C. E eu vou trazer ID. E aí eu vou... E para transformar esses números random em votos, eu vou acionar a nossa lousa e explicar como é que vai ser essa conta. Então vamos dizer que a gente tem 3 candidatos ali, né? Candidatos A, B e C. Vou colocar aqui no exemplo indecisos também. E vamos imaginar que eles têm as seguintes percentuais de intenção de voto. O candidato A tem 40%, o candidato B tem 30%, o candidato C tem 20% e os indecisos têm 10%. A função random, ela retorna sempre um número entre 0 e 1. Então, como é que a gente vai distribuir isso? Se o random der de 0 até 0,4, são 40%, vai para o candidato A. Se o random der entre 0,4 e 0,7, são 30%, vai para o candidato B. Se o random der entre 0,7 e 0,9, são 20%, vai para o candidato C. E se der entre 0,9 e 1, são 10%, vai para os indecisos. Salim, precisa ser essa mesma ordem? Do maior para o menor, A, B, C? Não, pode ser em qualquer ordem. Então, por exemplo, se eu fizer aqui de 0 a 0,2, candidato C, de 0,2 a 0,5, que dá 30%, candidato B, de 0,5 a 0,6, indecisos, que são 10%, e de 0,6 a 1, candidato A, que são 40%,
Dá na mesma, galera. O random ele é distribuído de forma uniforme. Né? O pessoal que conhece estatística sabe que essa é uma função de distribuição uniforme. Qualquer valor tem a mesma chance ali de aparecer, né? Não importa a ordem que você distribuir, vai dar as mesmas quantidades para cada um. Então a gente vai fazer isso na nossa simulação aqui. Vou fazer um case, né? Um case when x, que é o random, né, que a gente tinha criado, between 0 and 0.4, then candidato A. When x between 0.4 and 0.7, then candidato B. When x between 0.7 and 0.9, then candidato C. Poderia colocar aqui else indeciso. Mas eu vou colocar when x between 0.9 and 1, then indeciso. Um else, interrogação, interrogação, interrogação. Se aparecer um interrogação, interrogação, a gente vai saber que teve algum problema acontecendo, mas não vai acontecer, porque a gente está controlando o random. A gente sabe que ele vai de 0 a 1 e estamos colocando aqui todas as possibilidades possíveis. Então, se eu rodar isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai criar uma tabela chamada eleições cidade. Então, criou aqui 10 mil linhas aqui na minha tabela de cidade. Vou clicar nela aqui, vou dar um preview. Candidato A, candidato C, candidato A, candidato B, todo mundo aqui. Pessoal, a gente não vai ficar olhando diretamente para essa tabela, tá? Porque, pensando que são eleições, o voto é secreto, ficar olhando diretamente na tabela aqui equivale a você sair pela rua perguntando quem que você vai votar, quem que você vai votar, quem que você vai votar, quem que você vai votar. A gente pode fazer isso para pequenos grupos, né? Você pode fazer isso dentro da sua casa, mas sair perguntando para todo mundo quem que você vai votar, as pessoas não são obrigadas a responder porque o voto é secreto, certo? Então eu tenho aqui a minha tabela de votação. Mas aí, Salim, a gente percebeu que essa tabela tem um problema, né, cara? Você já tá dando os percentuais logo de saída aqui, né? 0.4, 0.7, 0.9, 40% para um, 30% para o outro. Você já sabe quem que tem mais percentual aqui. E se a gente conseguisse deixar esse percentual aqui também aleatório? Será que a gente consegue? Vamos lá. Porque assim, a gente teria que colocar aqui random e random, esse random mais o outro random e o outro random mais o terceiro random. E se forem mais de 3 candidatos ou menos de 3, eu queria fazer isso aí para quantos eu quisesse, né? Então, vamos redesenhar essa tabela aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma primeira tabela aqui, create or replace table, eleições.candidatos, S. E vou dar uns nomezinhos mais legais para eles também, né? Select, que tal o Dr. Vitor? Quem tiver mais de 30 aí, com certeza vai saber do que eu tô falando. As nome. E vou dar para ele uma força. Que pode ser de 0 a 1 aí. Seria a força dele como candidato, né? Union. Select. Morgana. As nome. Random. As força. Union. Select. Dr. Abobrinha. As nome. Random. As força. Vamos colocar aqui também um candidato chamado Indecisos. As nome. Random. As força. Se eu rodar isso aqui, ele vai criar minha tabela com 4. Ele criou aqui 4 números aleatórios. Então, o Dr. Vitor tem 0,53, Dr. Abobrinha tem 0,20, Indeciso 0,49 e Morgana 0,38. Mas, Salim, se a gente somar isso aqui, não dá 100. De fato, a gente precisa normalizar esses dados aqui. Então, o que eu vou fazer? Tenho a minha tabela de candidatos aqui criada. Como é que a gente faz para normalizar, Salim? Dividindo todo mundo pela soma dessas forças de todo mundo. Então, se eu fizer aqui, sum, força, S total from eleições candidatos, vai dar o total aqui de 1.62, que é o somando, o total quando a gente soma as forças dos candidatos todos. Então vou colocar isso aqui numa CTE e vou cruzar isso com a própria tabela de eleições candidatos. Então se eu fizer aqui select from eleições candidatos, vou chamar de C, inner join, total T on 1 igual a 1. Lembrando que isso que a gente está fazendo aqui, inner join on 1 igual a 1, é um cartesiano, tá? Eu estou fazendo isso aqui só porque é uma situação controlada, porque eu sei que essa tabela aqui vai ter uma linha só. Eu estou fazendo um sum sem group by, então esse cara aqui vai ter uma linha só, tá? Então, o total aqui ele vai ter a quantidade de linhas de eleições candidatos vezes 1.
Então é um cartesiano controlado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar da tabela de candidatos, eu vou pegar c.nome, vou pegar aqui a força dele, e vou pegar c.força dividido por t.total. S força normalizada. Se eu rodar isso aqui, olha o que ele trouxe. Trouxe aqueles mesmos percentuais lá, né? Então, Dr. Vitor 0,53, Dr. Abobrinha 0,20, Indeciso 0,49 e Morgana 0,38. E aí ele somou essa turma toda aqui, que deu aquele... Ah, vamos colocar aqui o total também, né? T.total. Ele somou todo mundo, deu 1,62, está igual para todo mundo. E ele faz o 0,53 sobre 1,62, deu 0,33. Então o Dr. Vitor vai ter 33% das intenções de voto. Dr. Abobrinha vai ter 12% das intenções de voto. Indecisos vão ser 30%, bastante gente indecisa. E a Morgana, 23% das intenções de voto. Mas aqui, galera, isso aqui é só um multiverso, tá? Eu tô fazendo um único multiverso aqui só pra gente testar. A gente poderia, igual foi lá com a Copa do Mundo, a gente pode fazer vários multiversos, onde o Dr. Vitor pode estar muito forte, ou a Abobrinha, ou a Morgana, ou muitos indecisos. Como é que funcionaria uma eleição com muitos indecisos, né? A gente poderia simular isso aqui. Mas hoje a gente vai usar esses percentuais aqui. Vou tirar esses campos extras aqui. Vou colocar isso dentro de uma CTE. Normalizado. O próximo passo, galera, para a gente transformar esses percentuais aqui, né, em votos, a gente precisa calcular aqueles mesmos níveis lá que a gente tinha feito. Então, o candidato A com 40% ele ia de 0 a 0,4. O candidato B com 30% ia de 0,4 a 0,7. O candidato C com 20% ia de 0,7 a 0,9. A gente precisa calcular esses limites superiores e inferiores, tá? E aí o próximo passo é a gente usar um recurso do SQL, na verdade não é só do DuckDB, que são as Window Functions. Quem estudou já conhece um pouquinho mais de SQL, vai saber das Window Functions, elas têm muitos recursos bem bacanas. Select from normalizado. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o nome do candidato, vou fazer uma somatória da força normalizada, over, é uma palavra nova aqui, que é onde tem as window functions, né? Over, e aí vou ordenar por força normalizada. E vou colocar descendente aqui, tá? Então quando você coloca esse over, quer dizer que você está usando uma window function, você sempre vai ter um order by, e pode ser que tenha um group by também. Aqui no caso a gente vai fazer só um order by. S, e vou chamar isso de limite superior. Se eu rodar isso aqui, galera, olha o que ele vai fazer. Eu vou colocar aqui order by força normalizada desk. Vou colocar o mesmo order by que eu coloquei dentro da window function, tá? Para o resultado ficar mais condizente aqui. Então o Dr. Vitor tinha 33%, ele vai de 0 a 0,33. Os indecisos tinham 30, então vão de 0,33 a 0,63. A Morgana tinha 23%, vai de 0,63 a 0,87. E o Dr. Abobrinha tem 12 e pouquinho, vai de 0,87 a 1. Então esse aqui é o limite superior de cada um deles. Vou calcular agora o limite inferior. Vou fazer uma cópia aqui, né? Vou chamar aqui de limite inferior. E para calcular o limite inferior, é só eu subtrair a própria força normalizada do candidato. Então olha só, o limite inferior do Dr. Vitor é 0. Então ele vai de 0 a 0,33. Os indecisos vão de 0,33 a 0,63. A Morgana vai de 0,63 a 0,87. O Dr. Abobrinha vai de 0,87 a 1. Então esses aqui são os limites que a gente vai usar para montar a nossa tabela de sociedade já com os votos de cada um, tá? Vou dar só uma organizada aqui, vou colocar mais uma CTE. Então acumulado S. E vou trazer select nome, limite inferior, vou chamar de LI, limite superior, LS. Eu vou colocar um round, vai? Só para a gente visualizar aqui, para ficar mais simples, mas depois eu vou tirar o round para ficar um cálculo mais... Então, Dr. Vitor vai de 0 a 0,3313, indeciso de 0,3313 a 0,6368, Morgana de 0,6368 a 0,8746, e Dr. Abobrinha de 0,8746 até 1. E vou colocar isso, create or replace,
table, eleições.candidatos. Eu vou substituir aquela minha tabela anterior de candidatos por essa daqui. Então, a tabela de candidatos vai ter o nome, o limite inferior e o limite superior do random, certo? Vou rodar. E ele trouxe ali ele criou ali a minha tabela com 4 linhas. O próximo passo é eu usar essa informação para criar a tabela de sociedade. Então eu vou copiar aquele primeiro pedacinho lá, create table eleições C. Depois no código lá no GitHub vai ficar tudo organizadinho, tá, pessoal? Aqui é a mesma coisa, estou criando uma tabela com 10 mil linhas, numerada sequencialmente e com um valor aleatório. Maravilha. E aí eu vou criar a minha tabela final de cidade, or replace table eleições.cidade as. Vou trazer da minha eleições.c. Eu vou trazer o ID. E aqui, galera, eu vou fazer uma subquery. Eu não costumo usar muito subquery, mas eu acho que aqui fica mais didático para mostrar o funcionamento aqui da... Porque ele vai pegar a tabela de eleições cidade e para cada uma das 10 mil pessoas vai ver onde o random se encaixa, né? E aí eu vou cruzar, nessa subquery eu vou cruzar a minha tabela de cidade com a tabela de candidatos. Então select, nome, from, eleições, candidatos. Vou chamar aqui de E, para não confundir com a C. Where, e aqui é que está o pulo do gato, galera. Onde a minha coluna X, lembra que essa tabela C aqui, ela tem uma coluna X, que é o random lá do nosso eleitor, certo? Então, onde a coluna X da tabela C for between o meu candidato, limite inferior, and o meu candidato, limite superior. Então, onde o X do eleitor estiveram entre, né, os limites inferior e superior do candidato, é esse voto que vai para o eleitor. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai substituir a minha tabela de cidade, vai criar de novo 10 mil linhas. Vou clicar aqui e vou olhar só alguns dos nossos eleitores. Eleitor número 1 vai votar na Morgana, eleitor número 2 vai votar na Morgana, eleitor número 3 está indeciso, 4 também, 5 Morgana e por aí vai. Tem alguns Dr. Vitor aqui, tem alguns Dr. Abobrinha e por aí vai. Eu esqueci de colocar um nome. Ó, essa tabela está com um nome select, nome from, blá 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 blá. Vou colocar aqui como as voto. Então tá aqui as minhas 10 mil linhas e agora a coluna cidade está com ID e voto. Maravilha, galera. Próximo passo agora, eu vou fazer uma primeira pesquisa de opinião. A gente vai fazer um nome e um count. SQTD votos from eleição.cidade. Group by 1, claro. Só que se eu fizer isso aqui, eu vou antecipar tudo, galera. Não vai ter graça nenhuma o vídeo. A gente vai fazer a apuração. Já vai ser a apuração hoje aqui. Então eu não vou rodar esse group by sem o where aqui. O que eu posso fazer é fazer com wheres pequenininhos. Where ID between in and 10. Então vou pegar aqui entre essas primeiras pessoas aqui, essas primeiras 10 pessoas aqui. Vamos fazer uma apuraçãozinha entre elas aqui. Então nessas 10 primeiras pessoas temos 4 indecisos. 3 votos para o Dr. Vitor, 2 para a Morgana e 1 para o Dr. Abobrinha. Mas se a gente for fazer uma pesquisa de verdade, aquelas pesquisas lá que a gente vê nas apurações, com margem de erro, eles costumam entrevistar 2 mil pessoas. Mas como a gente está falando só de 10 mil pessoas aqui, a cidade é bem pequenininha, vamos colocar 200 pessoas. Eu vou fazer aqui, from eleição cidade, order by random. Esse truque vocês não sabiam. Eu vou trazer os meus votos aqui ordenados de forma aleatória. Se eu rodar isso aqui, ó, ele vai mostrar as primeiras linhas. Isso a gente pode fazer. Opa, eleições. Dr. Vitor, Dr. Abobrinha, Dr. Vitor. Vou rodar de novo. Ele trouxe outros votos aqui. E aí vou colocar limit 200. Ele vai pegar só 200 pessoas. Ele vai pegar um grupinho de 200 pessoas aqui. Vou colocar isso numa CTE. E vou dar um select. E aí vou fazer aquele mesmo group by que a gente fez assim, mas vou copiar, né? Select voto, contagem, quantidade de votos, from, pesquisa. E aí não precisa do ID. Group by 1. Já vou colocar aqui um order by 2 desk, porque já vai ficar o ranking, né?
Então a gente entrevistou 200 pessoas, Dr. Vitor está com 66 votos, Morgana está disputando forte ali com 57, temos 53 indecisos e o Dr. Abobrinha correndo por fora com 24 votos. Tem um próximo passo aqui, que é a gente transformar isso aqui em percentuais, né? Estamos falando aqui de quantas pessoas responderam, mas é muito mais legal colocar isso em forma de percentual. Então vamos colocar aqui, vamos chamar de resultado S, e colocar na CTE. Eu vou fazer aquele mesmo movimento de normalização. Então eu vou pegar select soma de quantidade de votos, né? Para recuperar aquele 200 lá. Eu poderia colocar diretamente 200 na minha normalização, mas aí para não ficar repetindo, deixar o 200 só uma vez aqui. Então vamos pegar select soma de quantidade de votos from resultados e vou colocar num total. E vou cruzar aqui select from resultados R inner join total T on 1 igual a 1. Vou trazer R.voto. Vou trazer QTD votos. Vou colocar aqui um total, né? Dividido por total. S, porcentagem de votos. Tá aqui, ó. Então, order by. Posso colocar um order by? Na verdade não precisa, porque como ele já está trazendo o ordenado aqui da CTE, ele manteve a ordenação. Mas a gente pode colocar aqui um order by só para garantir. Descendente. Então, indecisos, 32% de indecisos, o Dr. Vitor tem 0,3%, 30%. A gente pode colocar isso aqui vezes 100, né, Salim? Pô. E vou colocar aqui um round, colocar uma casa só. Então, os indecisos são 33,5%. Dr. Vitor tem 32,5% dos votos. Morgana tem 21% dos votos. Dr. Abobrinha tem 13% dos votos. Então, por enquanto, essa é a nossa primeira pesquisa de opinião do Instituto DDB, Dados de Boinha. Fez a sua primeira pesquisa com as candidaturas recém-lançadas aqui do Castelo, digo, da cidade. Dr. Vitor, Morgana e Dr. Abobrinha. Hoje é dia 30/7/2026 e sigam o Dados de Boinha para acompanhar todas as reviravoltas que ainda teremos. Temos esses 33,5% de indecisos aqui, 1/3 da cidade está indecisa, e Dr. Vitor, Morgana e Dr. Abobrinha vão fazer tudo o que estiverem ao seu alcance para tentar conquistar esse eleitorado. Então acompanhe as próximas aventuras do Dados de Boinha, onde nós simulamos toda a sociedade usando apenas dados, SQL e uma boina. Até a próxima!